Bem, queridos, lição número 6, a parte de terça-feira, falando sobre as duas testemunhas são mortas. Somente Deus tem o poder de alterar os eventos desse mundo de forma mais natural possível. Ele usa as profecias para que os seus filhos não sejam pegos de surpresa. Para isso, nós precisamos fazer sempre uma avaliação pessoal, espiritual, porque as profecias nos levam a isso. Há uma avaliação pessoal e há um preparo espiritual. A palavra de Deus sempre esteve presente no direcionamento dos seus filhos, para que eles pudessem sempre olhar aquilo que estava acontecendo ao seu redor e pudessem dizer, isso Deus previu há muito tempo. O profeta Daniel mostrou 500 anos antes de Cristo, coisas que iriam acontecer em 2300 anos. E de acordo com a profecia, tudo se cumpriu. E por isso devemos crer na profecia, porque a profecia é um instrumento de Deus para que nós possamos visualizar o futuro. A janela profética dada por Deus tem essa função. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse, os dois se juntam e abrem uma janela profética. Por isso, quando foi profetizado 1260 anos de perseguição, isso se cumpriu, começando no ano 538, indo até o ano 1798. Na pergunta número 3, é citado assim, de acordo com o Apocalipse 11, verso 7 e verso 8, o que aconteceria com as duas testemunhas? Vamos lá? Apocalipse 11, verso 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Ou seja, quando as duas testemunhas acabarem de testemunhar, então a besta que sobe do abismo fará guerra contra essas duas testemunhas e as vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Grande profecia. A profecia é, de acordo com Apocalipse 11, 7 e 8, o que aconteceria com as duas testemunhas? Resposta, a profecia de Apocalipse 11, 7 e 8 declarou que as duas testemunhas seriam mortas. Seus corpos ficariam expostos, estirados na praça de uma cidade cujo nome é Egito e Sodoma, por 3 dias e meio, ou 3 anos e meio. Isso aconteceu durante a Revolução Francesa e foi muito triste para os cristãos. Depois que o Papa perdeu a sua autoridade religiosa com sua prisão, um outro perigo começou a rondar ali a liberdade de expressão através das verdades bíblicas. Quando o imperador de Roma perdeu, assim, Justiniano perdeu o poder sobre o exército, sobre as pessoas, ele entregou o poder de Roma ao bispo de Roma, para que ele pudesse dirigir a economia, a vida civil. Então o Papa se achou numa grandeza muito grande, dominou a Europa inteira durante 1260 anos. Em 1798, Napoleão Bonaparte, cansado das intromissões do Papa em seu governo, mandou o general Berthier ir até Roma, destituir o Papa, acabar com o Estado do Vaticano, e assim o Papa Pio VI foi preso, foi levado para a Bastilha e foi assim colocado até que ele morreu. Então, Napoleão Bonaparte, ele cessou exatamente em 1798, os 1260 anos. Agora, um novo perigo ameaçava a liberdade de expressão vinculada à palavra de Deus, porque novos ataques começariam a acontecer a partir da Revolução Francesa. Na França, no ano de 1753, começou a acontecer um movimento chamado Iluminismo, onde as pessoas diziam que a razão e não a fé, a razão é que deveria dominar a vida das pessoas. A tecnologia ou a ciência é que deveria nortear um futuro onde as pessoas pudessem se entender melhor. Então eles diziam que o século XVIII era o século das luzes, da iluminação, daí a expressão iluminismo. Houve muitos filósofos, René Descartes, por exemplo, e muitos outros que começaram a colocar em evidência suas filosofias. O iluminismo dizia, Deus não existe, Deus está morto. Bíblia, não precisamos de Bíblia. Milhares de Bíblias foram queimadas em praça pública e os cristãos foram perseguidos e mortos. Só na cidade de Paris, 3.000 cristãos foram mortos em uma só noite. E no país inteiro, 30.000 cristãos foram trucidados.
Onde tinha a Bíblia, os exércitos invadiam, a polícia invadia, matava as pessoas e queimava a Bíblia. Então foi chamado o século das luzes, mas na verdade era o século das trevas. Nesse momento em que se chama Revolução Francesa, as pessoas não queriam mais que os reis tivessem poder. Daí então a burguesia estava contra o reinado dos reis, dizendo: os reis têm muita regalia, vamos parar com isso, vamos deixar todo mundo vender o que quer, comprar o que quer, não existe mais religião, chega. Eles fizeram um templo chamado Templo da Razão. Pegaram uma mulher, colocaram num trono e dizia: essa mulher é a deusa da razão. Não existe mais Deus. É essa mulher que nos governa agora. É a deusa da razão. Então, muitas igrejas de crentes foram destruídas e aquelas que sobraram foram transformadas em templos da razão, do iluminismo. Iluminismo vem da palavra iluminar. As pessoas diziam: nós estamos iluminando a mente das pessoas. Chega da ignorância provocada pela religião, pela fé, pela Bíblia. Não existe mais isso. O que existe é razão. Isso é o que vale. Então vamos colocar todo o mundo nessa situação. A Europa inteira foi assim invadida por esse pensamento do iluminismo. Durante 3 anos e meio, de 1753 até de 1793 até 1797. 3 anos e meio. Lembra que a profecia dizia: durante 3 dias e meio o corpo, ou os corpos das 2 testemunhas ficariam na praça. Ou seja, as Bíblias eram queimadas em praça pública. Durante esses 3 anos e meio, de 1793 a 1797, 3 anos e meio. Quando chegou em 1797, 3 anos e meio, subiu um novo rei na França e disse: chega, não existe mais religião da razão, ou não existe mais iluminismo. Agora, quem quiser ter sua fé, que tenha sua fé. Aí a Bíblia retornou, a Bíblia ressuscitou. As 2 testemunhas voltaram a ter vida outra vez. De acordo com o que estava escrito na profecia de Apocalipse 11, 7 e 8, se cumpriu absolutamente como aconteceu. E Deus voltou a ser adorado, aquele templo da razão foi destruído, e as pessoas foram expulsas, as pessoas que queriam assim fazer o que eles queriam, era o chamado liberalismo. A profecia dizia que na cidade chamada de Babilônia, de Egito e de Sodoma, essas 2 cidades representavam o Egito, a idolatria, e Sodoma, a liberação sexual. Então a França virou uma terra sem dono. Foi uma coisa terrível. 3 anos e meio de muita liberação, as pessoas fazendo o que queriam. E então, nesse tempo, a Bíblia não teve força. É como se ela estivesse realmente morta. Ellen White escreveu o seguinte, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 125. Enquanto o grande adversário faz tudo quanto lhe é possível para tornar sem efeito a palavra de Deus, a verdade tem que avançar como uma lâmpada resplandecente. Realmente, se você acender uma luz numa escuridão, pode ser a quilômetros, você consegue ver a luz. Numa linha reta, a luz ilumina. Então a luz começou a resplandecer outra vez. Na Biblioteca Nacional de Paris, encontra-se um documento bastante interessante. É uma epístola dirigida pelos cardeais ao Papa Júlio III, feito em 1550. Contém os seguintes parágrafos. Esses cardeais se reuniram, escreveram uma espécie de uma bula, uma sugestão ao Papa e mandaram para o Papa. Dizia o seguinte: de todos os conselhos que podemos oferecer à vossa santidade, guardamos o mais importante para o final. É preciso conservar a máxima vigilância, especialmente as pessoas que estão lendo a Bíblia Sagrada, para que seja permitido o menos possível a leitura desse livro pelo povo comum. Em todos os países, sob a nossa jurisdição, nós vamos cuidar disso. Segundo o costume, leem-se na missa apenas alguns trechos para a celebração da missa. E isso pode ser passado para o povo. Não seja permitido a ninguém ler mais do que isso, porque isso dá margem a erros doutrinários que nós teremos que estancar com o máximo rigor. Vossa Santidade deve pensar em um decreto que proíba a leitura da Bíblia. Isso aconteceu dentro desses 3 anos e meio. Veja, as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia.
As duas testemunhas estavam praticamente mortas. Por isso Deus sempre coordenou os eventos desse mundo, levantou uma pessoa no trono da França que acabou com essa situação do iluminismo e a Bíblia voltou a circular outra vez. Deus nos abençoe. Possamos crer sempre na sua palavra profética, porque nos dirige para aquilo que é melhor. Deus abençoe a todos. Amém.